A paz do Senhor varão, a paz do Senhor varoa, que bom ter você aqui comigo para mais uma videoaula aqui no canal Ministério Fábio Santos. Eu sou o pastor Fábio Santos e é sempre um prazer estar aqui com você para mais uma semana. E essa é a nossa 13ª semana juntos, desde quando o Senhor nos presenteou neste trimestre de realizar este sonho de estar aqui no YouTube, fazendo aqui os estudos da revista CPAD. Graças a Deus o Senhor nos realizou esse sonho e desde então a gente tem semana a semana crescendo e aprendendo juntos. Eu agradeço muito a você por isso. Chegamos à nossa última aula do segundo trimestre de 2024, a 13ª semana, e vem mais por aí. Nesta semana, o nosso estudo da revista que tem sobre título A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. No estudo de hoje, número 13, vamos falar sobre a cidade celestial, aonde vamos morar, aonde vamos passar a eternidade com Cristo. Então não perca o estudo de hoje. Você que começou a assistir, não para não. Mas antes da gente seguir, você aí e eu aqui, é muito importante que você se inscreva em nosso canal, porque está crescendo. Dia a dia, mais pessoas vão se inscrevendo. Haja visto que mais de 90%, mais de 90% das pessoas que nos assistem, em média, 80%, não são inscritas. Elas assistem um vídeo, elas recomendam um vídeo, mas elas não são inscritas. Então é importante que você se inscreva no canal. Ainda também, você que só assiste ou ainda que não é inscrito, deixar o like. Porque quando você aperta o joinha, deixando o like no nosso conteúdo, isso é importante para o crescimento do nosso canal, que o YouTube mostra ele para outras pessoas. Nesta última semana, a gente saltou de 71 inscritos para 83. Por quê? Porque você deixou o like em alguns vídeos e as pessoas foram assistindo os shorts, aqueles pedaços pequenos que a gente põe, e foram conferir o estudo completo. E assim a gente está ganhando mais adeptos, mais pessoas que têm gostado do trabalho que o Senhor tem nos levantado para estar aqui fazendo. E você é meu parceiro, é minha parceira, meu companheiro, minha companheira de ministério. É muito importante então que você se inscreva no canal, deixe o like, aperte o sininho de notificação para que todas as vezes que subirmos um vídeo aqui no YouTube, o YouTube vai avisar a você que tem vídeo novo e você corre lá para assistir e compartilhar com quem você quiser. Tá certo assim? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos para um estudo que será uma bênção. Porém, só um pequeno resumo que eu quero aqui só passar na listagem que nós tivemos nesse trimestre. A gente estudou sobre alguns assuntos bastante interessantes. Deixa eu só voltar aqui no laptop, aqui no notebook, só para a gente poder lembrar. Na primeira semana, falamos sobre o início da caminhada, como começa a caminhada do crente, como que o crente tem que se comportar, aquela coisa. Na segunda semana, falamos sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga, que foi um estudo sobrenatural, muito, mas muito bom e muito verdadeiro para os dias de hoje também. Na terceira semana, falamos do céu, que é o destino de todo cristão, uma bênção, é o nosso destino natural para aqueles que creem em Deus, para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que creem na obra da cruz. Na quarta semana, falamos como se conduzir na caminhada, de que maneira a gente deve caminhar o dia a dia, de que maneira devemos nos comportar, estar um com o outro. Na quinta semana, falamos sobre os inimigos do cristão, lembra disso? A carne, né? O diabo, a concupiscência dos olhos, aquilo que nos atrai ao pecado, uma série de outras coisas muito interessantes. Falamos aqui também na sexta semana sobre as nossas armas espirituais, porque nós temos uma arma, ou armas, várias delas, que são muito importantes e muito poderosas. Leitura da palavra, jejum, oração, entre outras, e a consagração, que eu gosto muito. Falamos também aqui do perigo da murmuração na sétima semana, muito sério, os crentes que vivem murmurando.
Eu me lembro que esse estudo de número 7 me faz lembrar que foi o que a gente fez na laje da minha filha, lembra? Com aquele visual lindo, maravilhoso, não tem como esquecer, né? O 8º foi confessando e abandonando o pecado. Esse aqui também surtiu muito efeito, Deus falou com muita gente. Na 9ª semana falamos sobre resistindo à tentação no caminho como um peregrino, nessa nossa passagem, nessa nossa viagem de um ponto ao outro, de servir ao Senhor com um propósito. Nesse caminho nós somos tentados, então precisamos resistir às tentações, e são várias delas durante toda a nossa caminhada. Na 10ª semana falamos sobre desenvolvendo uma consciência de santidade, entendendo que a santidade, o que é separar-se para Cristo. Lembra disso? De você ter tempo de qualidade com a família, você ter tempo de qualidade com os seus. Falamos sobre isso. Na 11ª semana, falamos sobre a realidade bíblica do inferno. Esse estudo em específico foi um dos que menos deu visualizações. Por quê? As pessoas não querem muito ouvir sobre o inferno. É um assunto que ele não é tão dinâmico, mas que traz receio e temor para algumas pessoas. Mas eu convido a você a dar uma estudada, uma olhada no estudo de número 11, que é bem importante, para que você entenda algo de Deus na sua vida como nós entendemos na nossa. Amém? Na 12ª semana, que foi na semana passada, falamos sobre a bendita esperança, a marca do cristão, que foi o vídeo que mais teve visualizações. Por quê? Lógico, tivemos mais pessoas assistindo porque aumentou o número de inscritos. Quando começamos com 31 inscritos no primeiro estudo. Veja, saltamos de 31 para hoje 83, então subimos 50 inscritos em 13 semanas, que estamos agora na nossa 13ª semana. Então tivemos um crescimento aí de mais de 50%. Dobramos aí a nossa quantidade bem, de 31 para 83 hoje, domingo, que nós estamos fazendo o estudo de hoje do número 13, dia 30 de junho, fechando o trimestre. Na semana que vem começamos um novo trimestre, que aí, como eu fui desafiado por Deus a fazer também a revista não só de adultos, mas fazia de jovem e de adolescente. Então hoje, domingo, estamos subindo esse vídeo aqui com o último estudo dessa passagem aqui, dessa revista do segundo trimestre, mas na segunda-feira nós vamos subir já a primeira aula da semana que vem dos adultos, na terça vamos subir a de jovens e na quarta vamos subir o vídeo com a aula dos adolescentes. Então a nossa programação aqui inicial, que às vezes a gente também por conta do trabalho, da correria, não consegue lidar muito, então nós vamos tentar fazer segunda, terça, quarta, um vídeo de cada vez, para durante a semana a gente estar ruminando a história. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos para a aula de hoje, que tem como texto áureo assim. Lembrando que os comentários dessa revista aqui é do pastor Osiel Gomes, um grande homem de Deus, conhecedor profundo da palavra. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos. Aí fala da esperança. O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A verdade prática vem dizendo: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o Novo Testamento, com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. A cidade em que vamos morar, ela é celeste. Ela é algo pensado, projetado e programado a acontecer, e já deixado escrito nas Escrituras, que é o nosso alvo. A jornada que a gente tem como peregrino aqui na Terra é de se chegar ao céu. Esse ao céu não é no sentido céu, lugar alto, mas um lugar novo que vem do alto, implantado aqui para nós, para que aqui possamos reinar com Jesus, estarmos em união, em unidade, em adoração, em conformidade, em convivência diária
com os seres que o Senhor criou, homens, mulheres, crianças, animais, os nossos entes que vamos nos encontrar, os anjos, os serafins, os querubins, o próprio Senhor. Vamos estar todos no mesmo lugar, no mesmo ambiente, na mesma cidade, onde não haverá choro, não haverá dor, aleluia, não haverá tristeza, não haverá dolo, só haverá alegria, paz, regozijo. Maravilhoso isso, só de imaginar o coração balança, coisa linda de Deus. Vamos então para a nossa leitura bíblica em classe, se você puder abrir a sua Bíblia, Apocalipse 21, do versículo 9 ao 14 e também o capítulo 22, do 1 ao 5. Apocalipse 21, versículo 9, diz assim: E veio um dos sete anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas. E nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 22, agora, do versículo 1 ao 5. E mostrou-me o rio puro de água viva, claro como um cristal, que precedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma a de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Versículo 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Aleluia! Que texto lindo e maravilhoso esse de Apocalipse. Meu Deus, vale a pena você ler mais uma vez aí na sua casa. Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Tremendo, tremendo. Introdução. Os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Os que têm conhecimento, tá? Aqui somos peregrinos e forasteiros. Em 1 Pedro 2,11 fala sobre isso. Brevemente, os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai, em nossa pátria celestial. Por isso, estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus, e como as Escrituras ensinam, como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda ao final de nossa jornada cristã. E a palavra-chave para o estudo de hoje é cidade. Irmãos, nessa introdução a gente já percebe algo muito interessante quando ele diz aqui uma palavra que me chamou a atenção, que são os cristãos que têm os cristãos
que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem. Por que ele está colocando aqui os que têm conhecimento da palavra? Porque o conhecer a Deus é o conhecer a palavra no profundo. O conhecer a Deus, por mais que rodar, pular no mistério, falar em línguas, ser usado para que as pessoas sejam curadas, batizadas com o Espírito Santo, tudo isso é lindo, é maravilhoso, é uma delícia. Ir ao monte, sentir Deus, ver o fogo pegar na subida do monte, descer cheio da unção, tudo isso é maravilhoso. Isso vivifica a vida do crente. Mas se ele conhece a palavra, primeiro, não é enganado. Segundo, não engana. Terceiro, não deixa o seu próximo ser enganado nem se perder. Em quarto, ele ama a Deus e aos seus como a ti mesmo. E em quinto, e principalmente, ele entende essa passagem do estudo que diz aqui que se ele conhece as Escrituras, ele sabe muito bem que estamos aqui por um período, não para uma eternidade aqui de sofrimento. Porque, como nós estudamos no outro estudo, o sofrimento que estamos tendo aqui, a luta que a gente está tendo aqui, nem se compara com aquilo de maravilhoso que está por vir, que é estar nessa cidade santa, celestial, junto com o nosso Senhor. Então, eu quero te fazer um pedido. Se interesse em aprender a palavra de Deus. Talvez você pense, eu tenho que ir para um seminário. Se você puder, é bom. Eu preciso fazer um determinado curso. Se você puder, é muito bom. Mas se você não pode, não tem tempo, por alguma razão não tem dinheiro para pagar, que na internet existe muito material bom. Peça a orientação ao Espírito Santo, que ele vai te direcionar para bons estudos. Leia a Bíblia. Na dúvida, não tem nada para fazer, passe o dia lendo a Bíblia. Coloque no seu celular, baixe uma Bíblia que tem um áudio, coloque ao invés de ouvir música, ouça a Bíblia. Aprenda a Bíblia. Conheça as histórias da Bíblia, que uma vez que você mergulha em tudo que está escrito ali na palavra, o próprio Espírito Santo vai abrindo o seu entendimento e ele te dá a direção para blindar você das ciladas do inimigo. Amém? Vamos então ao nosso primeiro tópico, o paraíso eterno. O que é o paraíso? Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu, como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Quando estava na cruz, nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, em Lucas 23:43. Essa promessa foi prontamente cumprida, pois, quando por ocasião da sua morte, o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, mas seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, o lugar da habitação de Deus. Não há como mensurar tamanha alegria do ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de um encontro no paraíso. Este lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso. Em 2 Coríntios 12:4 fala sobre esse assunto, muito interessante ler, que é o mesmo lugar que aparece em Apocalipse 2:7. 2 aqui. O que é a cidade eterna? Depois do julgamento final, após o milênio, em Apocalipse 20, e a purificação da terra por meio de fogo, surgirá a Nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna de Deus, quando esteve neste mundo. O Senhor Jesus assegurou que prepararia um lugar para os santos. A Nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, tem sua origem no céu e será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que estava contaminada. Ela descerá diretamente dos céus. Nessa ocasião, os salvos serão cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso. 1 Coríntios 15:54. O 3, para a gente sintetizar, tá? Quando
a eternidade começará? De acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião da sua segunda vinda e implantará o reino milenial. Depois do milênio, entraremos no glorioso eterno estado. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Este caracteriza a eternidade sem fim, em que passaremos com Deus, aquele que um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra e, ao final desse período, pessoas serão julgadas diante do trono branco, o juízo final. Aguardemos piedosamente o reino eterno, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Então, vamos sintetizar esses 3 primeiros parágrafos aqui do primeiro tópico. Primeiro, o que é o paraíso? O paraíso, ele vem de uma ideia que menciona aquilo que é o céu, algo que está guardado no céu e que a gente, morando aqui no nosso corpo físico, não tem acesso, a não ser imaginar ou ler o que está escrito e começar a imaginar, a mensurar, a pensar de como possa vir a ser. O que a gente tem de certeza é que o céu é algo que o Senhor preparou, que de tão maravilhoso ele vai trazer para este lugar que, pelo pecado de Adão, ficou contaminado. Então, por conta do pecado de Adão, ficou impossível a Deus trazer este lugar lindo, santo, sagrado, puro para este lugar. Então foi necessário que Jesus fizesse toda a obra da cruz, como se fosse uma faxina, preparar todos nós, os mensageiros, para que passássemos por tudo aquilo que Jesus passou, que foi uma faxina de se purificar. Na grande tribulação, na grande batalha do Armagedão, haverá uma grande lavagem, uma grande faxina, onde será extirpada, expulso tudo aquilo que suja, ou que mancha, ou que denigre, ou que não é bom para estar na terra. Toda a sujeira será tirada. Então, essa cidade, este mundo terreno será limpo, purificado, para se implantar, de fato, o paraíso, porque a palavra paraíso tem a ver com um lugar onde não tem choro, um lugar onde tudo é lindo, onde o amor, sabe, é sublime. Este lugar está no céu. Então, por isso, liga a palavra paraíso ao céu, que o Senhor preparou, tá entendendo? Para trazer para nós, que é o que fala na parte 2 aqui, do que é a cidade eterna, que ela vem depois do julgamento, a purificação vai acontecer, como Jesus disse para aquele ladrão na cruz, e ele ficou animado, porque ele reconheceu o seu pecado. Estudamos sobre isso. Quando confessamos e deixamos, existe uma misericórdia que nos garante estar com o Senhor como aquele ladrão, que ao ouvir de Jesus que ainda hoje estaria com ele no paraíso este lugar para onde Jesus estava indo, que ao ir para lá, ele não trouxe ainda para cá, né? Então, as pessoas, como eu falei no estudo passado, um assunto meio polêmico, de que alguns pregadores falam, a pessoa morreu, está com Jesus. As pessoas usam muito isso, essa passagem desse ladrão, porque Jesus disse, ainda hoje estará comigo no paraíso. Pode até ser que para esse rapaz, sim, porque estava naquele momento. Mas eu não acredito que aos outros, que a obra da cruz, que ainda naquele momento não tinha começado, vale isso. Dá para entender? É um assunto polêmico, porém profundo. Eu não quero entrar aqui numa polêmica, porque não é esse o tema. Mas se você tem alguma dúvida ou não concorda com algumas pessoas, pode deixar aqui nos comentários, né? Pode entrar no meu direct, aqui no grupo, ou melhor, aqui no YouTube, no comentário, e mandar um contato que a gente bate um papo, esclarece. Se você discorda, me ensina para eu poder aprender com você e me retratar aqui o seu ponto de vista, porque a gente não é absoluto, tá certo assim? E quando começará
essa eternidade. Lógico, depois de toda essa batalha do Armagedon, que vai haverá o reino, a gente vai ser separado por um período, aí vai vir a grande tribulação, que durará um período de 7 anos. Os que ficarem aqui vão passar por esse período e nós estaremos num lugar separado à parte para estarmos com o Senhor, né? Daqui a pouco a gente volta para estar com Ele 1000 anos, depois do grande julgamento, do trono branco e toda uma situação de vida futura, mas aguardando tudo isso com esperança, que se você não acreditar que isso aqui é verdade, isso aqui não vai acontecer na sua vida, porque você não está acreditando. Então a esperança, como no estudo passado, precisa se manter viva. Primeira sinopse: o paraíso e a Nova Jerusalém como realidades eternas no céu ou do céu. Maravilhoso. Tópico 2. O eterno e perfeito estado. 1. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. De Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus, após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá da sua glória. Aleluia! Conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que o céu e a terra serão a mesma grei. Por isso, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo de santidade e perfeição, pois a antiga ordem em que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Parte 2 aqui. O estado perfeito à luz do Apocalipse. O livro do Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam que comunicam a singularidade desse novo estado. Um rio, a árvore, a ausência de males, a presença de Deus, né? Por exemplo, a vida eterna descrita como um rio. O apóstolo João descreve essa eternidade como um rio de vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio como símbolo de vida, que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água viva. B. A vida eterna descrita como árvore. A árvore da vida remonta ao livro de Gênesis. Seus 12 frutos, de mês em mês. As suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Não haverá mais dores nem doença, pois no divino estado eterno a morte não prevalecerá mais. Aleluia. Letra C. A vida eterna sem males. Não haverá mais maldição contra alguém. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Ali, o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. E a letra D. A vida eterna na presença de Deus. Contemplaremos a Deus face a face. A sua presença será a nossa luz para sempre. Que alegria indizível. Prestaremos culto olhando diretamente para Ele. Sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, não havendo mais qualquer escuridão, e para sempre reinaremos com Ele. Aleluia. Vamos sintetizar esses dois tópicos aqui do segundo tema. Primeiro, o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. Dentro da Bíblia, como a gente leu aqui, o estado perfeito é um lugar, como Paulo escreveu e descreveu para nós, onde haverá reconciliação de todas as coisas, e que estão no céu
e terra serão a mesma grei, serão a mesma família, serão a mesma... É como se você pegasse um imã, um grandioso imã, e tudo aquilo que estava em desacordo com esse imã, que esse imã não conseguia atrair, este imã atrai e tudo fica nele para formar um grande imã com muitas coisas presas a ele e que não soltam nunca mais. Mais ou menos, deu para entender mais ou menos a ideia aqui? Então, por isso, o perfeito estado que está descrito na Bíblia é um lugar que vai ter santidade, perfeição, porque antigamente não tinha mais a santidade nem a perfeição, porque imperou a natureza do pecado. O pecado entrou, então deixou impuro aquilo que era para ser puro. Então essa impureza, essa degradação do ser humano, da face da terra, isso vai ser erradicado, vai acabar. Haverá uma grande purificação. E a parte 2 aqui, sintetizando, é o estado perfeito à luz de Apocalipse. Então estaremos no lugar onde teremos vida. Então a vida, ela é simbolizada, como a gente leu aqui, é descrita como um rio, ela é descrita como uma árvore e as folhas são as enfermidades, as coisas que a gente venceu aqui, a vida sem males na presença de Deus. Estaremos num lugar onde não haverá sol, como está nessa manhã, iluminando o nosso dia. Quem vai iluminar o nosso dia é o próprio Deus. Já parou para pensar? Já tentou imaginar, irmão? Tem uma música do Márcio Nascimento, inclusive eu estava ouvindo ontem, que é um forrozinho muito legal que diz assim: você já imaginou, irmão, como vai ser na glória? É anjo para todo lado e o crente cantando o hino da vitória. Já imaginou você num lugar? Lembrei agora também, Cassiane, imagine você num corpo transformado, vendo anjos, vendo o Senhor. Eu queria estar lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar. Imagine você neste lugar, onde a claridade do dia é a presença de Deus. Cara, meu Deus, é a coisa mais linda do mundo. Eu não estou lá, mas eu consigo imaginar. De não ter frio, não ter calor. A temperatura é ideal para estarmos em comunhão. A temperatura é ideal para estarmos em união, porque Deus está lá. Sabe, de você dormir e quando você acorda com a brisa, é o próprio Deus ali falando contigo e você abre os olhos e é Ele quem está ali. Então, nos dias de hoje, quando Deus coloca alguém ao nosso lado, o esposo e a esposa, que representa uma só carne, que representa essa junção para se tornar um, é a referência do que vai ser neste lugar. A harmonia voltará a acontecer, o que era em desacordo se tornará uma mesma grei, tudo se tornará um, para quando a gente acordar, estaremos naquele grande imã que é o Senhor, que vamos acordar e olhar para Ele. Então, quando você acorda e olha para o seu esposo, e você acorda e olha para a sua esposa, é como se você estivesse olhando para você numa outra pessoa, que se completa ou que te completa. Então, quando a gente acordará naquele dia estando lá e olharmos que a claridade do dia é o próprio Deus, que não haverá noite, não haverá escuridão, olhamos para aquele que é semelhante a nós, irmãos. Que coisa linda! Você consegue entender isso? Então aguenta firme. Eu sei que dói, eu sei que a luta é difícil, eu sei que é complicado, as perdas. A gente lembra quem é que vai estar conosco. Será que papai, mamãe, irmãozinho, esposa, que será filho, estará com a gente? Eu não sei. Eu só sei que será tão maravilhoso em saber que eu vou estar ligado a esse grande imã. E que esse grande imã não permitirá mais dor, choro, tristeza, dolo, sofrimento, doenças, enfermidades. Ele será a claridade do meu dia, 24 horas do tempo, para o resto da eternidade. Em que eu vou deitar, descansar, dormir e quando eu acordar eu vou poder olhar nos olhos dele, falar com ele frente a frente. Aquele com quem eu ajoelho, aquele com quem eu dobro meu joelho e ouço a sua voz. Eu vou poder olhar nos olhos dele e dizer: papai, eu te amo. E ele poder dizer: filho, que bom que você está aqui. Ah, irmãos,
Não tem nada que pague esse momento. E estarei lá para viver isso. E eu quero você comigo. Eu quero você que está afastado comigo. Eu quero você voltando para Jesus, para estarmos lá juntos. Acredite, aleluia. Realmente é de emocionar. A sinopse 2. A vida eterna descrita na Bíblia como um rio, uma árvore, um lugar sem males e a presença eterna de Deus. Aleluia. Vamos aqui para o 3. O estado final de todos os santos. 1. O que todo crente salvo deve esperar. Os santos de Deus, tanto do Antigo Testamento, ou melhor, os santos de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nunca viveram nesta terra com a ideia de permanecer nela eternamente. Esta terra que a gente está aqui, tá? O patriarca Abraão vivia nela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus. Moisés passou por ela com essa mesma intenção. Deixou o Egito e a sua glória porque tinha consciência de algo melhor, a recompensa gloriosa. Por isso, o cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é peregrino nesta jornada, pois está consciente de que seu lar, a sua verdadeira cidade, é a cidade, ou melhor, é a celestial, de onde nosso grande e maravilhoso Deus habita. 2. Viveremos todos em unidade. Ao se fazer menção dos inscritos nas 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel, e dos alicerces levam os nomes dos 12 apóstolos, está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras. As pessoas tanto de Israel quanto da igreja serão reunidas formando um só corpo de Cristo, cumprindo-se plenamente dessa forma o que está escrito em Gálatas. Nisto não há judeu nem grego, Gálatas 3:28. Viveremos a nova cidade sem qualquer tipo de segregação ou de separação, discriminação e diferença de classes, pois seremos um só povo em Cristo. 3 aqui, finalmente, em casa. Sabemos que nossa morada final não é aqui neste mundo, nem na sepultura. Prova disso é que somos denominados peregrinos e estrangeiros nesta terra, em Hebreus 11:13. Legal isso, tá? O apóstolo Paulo nos lembra que a nossa cidade está nos céus. Filipenses 3:20. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra cultivam em seu coração o desejo de ir para o céu, como anela o apóstolo dos gentios. Essa é a nossa grande recompensa de quando findarmos aqui na terra a nossa jornada. Essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Vamos sintetizar essa parte final aqui do 3. O que todo crente deve, ou aqui está falando deve, né? Deve vem de dever, é uma obrigação. Esperar. Primeiro, ter um entendimento simples do que a gente leu aqui em Apocalipse. Quando diz aqui que naquelas portas eram 12 portas. Primeiro, Abraão, que começou toda uma história do chamado de Deus, estava numa terra aguardando algo melhor, a terra celestial que mana leite e mel. Então Abraão foi o primeiro símbolo daquilo que a gente continua esperando hoje. A vinda de um lugar diferente, de um lugar limpo, porque Abraão vivia, observa, num lugar idólatra, onde seu pai era idólatra, onde ele era idólatra. E Deus só se apresentou para Abraão, você pode ler em Gênesis, depois que o seu pai morreu. Ele não tinha mais alguém sobre a vida dele, ele não tinha mais ninguém que era líder sobre a vida dele, era o responsável espiritual sobre a vida dele. Então Abraão devia muito ao seu pai, porque o pai ainda era vivo. Existia a figura do pai. Quando o pai dele morre,
Deus se apresenta para Abraão, tira Abraão da terra de seu pai, e Abraão começa a ser peregrino, ensinando que os povos futuros também seriam peregrinos. Por isso ele permitiu toda a jornada de Jacó, de Isaac, depois de Jacó com o seu irmão, e depois foram morar num outro lugar. Jacó vai morar com Labão, peregrino, volta para sua terra, mas não consegue voltar, ele se encontra com seu irmão, aí volta para o lugar. Aí José é vendido, ele vai para o Egito e nunca está no seu lugar de origem. Aí lá passa todo aquele período, aí entra a parte de Moisés que o povo sofria, era muita gente, aí continuam peregrinando, voltam, atravessam o mar, ficam no deserto, peregrinando com Moisés. Tudo isso que nós estamos aprendendo, somos peregrinos, então por isso o povo de Israel passou por tudo isso. Então, ali no Antigo Testamento, as 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó, estarão representados nessas 12 portas lá em Apocalipse. Cada porta, uma com cada nome de uma tribo. E também haverá uma parte lá da cidade, onde o alicerce para nós do Novo Testamento estarão ali os 12 apóstolos que já simbolizam nós do Novo Testamento, que também, assim como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Moisés, o povo no deserto, somos peregrinos, estamos de passagem na esperança de estarmos num lugar totalmente diferente e muito melhor, que é a cidade celestial. Está conseguindo compreender? Então, dessa maneira, viveremos todos numa mesma grei, em unidade, juntos, com o mesmo pensamento, falando a mesma língua, sem qualquer tipo de segregação. O que é segregação? Segregação é nos filmes americanos que falam da luta do negro. Eu estava até assistindo essa semana uma série muito interessante. Você já viu isso em alguns filmes americanos? Esse banheiro não é de negros. Ah, essa escola é só para brancos. Não, esse ônibus, os negros sentam nos piores lugares. Esse bar toca blues para os negros. Aquele bar toca country para os brancos. Aí um negro não pode ir lá tocar um country. Um branco não pode vir aqui tocar um blues, porque é música de negro. Ah, você ouve uma música, o swing dele é swing de preto, swing de negro. Não, ele é meio branco, é cintura dura, quadrada. Não haverá esse tipo de coisa, de segregação, de separação de quem é quem. Infelizmente, hoje a segregação acontece na igreja, tá? Esse é pentecostal dos bons. E esse aqui é pentecostal que é meio gospel. E esse aqui é daquela igreja fria. E esse aqui é o que fala em língua, esse aqui é o que dá glória a Deus alto. E esse aqui é o que gosta muito de ler a Bíblia, é muito estudiosinho. Esse aqui é pastor porque fez seminário. E esse aqui é pastor porque subiu no monte, sabe? Há uma separação, uma segregação. Um diminuindo o outro entre nós. Hoje, na igreja, hoje. Mas pastor, quando isso que vai acabar? Quando Jesus purificar a terra. Então a gente precisa se manter firme dentro dessa sujeira, porque Abraão viveu num lugar sujo, imundo, cheio de idolatria, que não teve lá naquele lugar a purificação que haverá na terra, mas houve do Senhor a retirada dele de lá para a peregrinação. Vivíamos num lugar parecido com Abraão, cheio de pecados. O Senhor nos resgatou desse lugar para vivermos uma peregrinação e pavimentar esse caminho para chegarmos ao céu. Está conseguindo entender, irmão? Esse estudo aqui está fechando aqui o trimestre, mas ele é preciosíssimo. Se você puder entender, assistir várias vezes, eu vou parar daqui a pouco, então são menos de minutos. Se você puder assistir 2, 3 vezes, compartilhar com alguém, com seu professor de escola dominical, com teu pastor, conversar com os teus irmãos. Estamos falando daquilo que a gente está esperando. Fulano morreu, vai para o inferno. A gente falou do que é inferno, deu pouca gente para assistir. Agora, fulano está com Jesus e vai para o céu. É este céu que eu estou falando. Por isso vale a pena lutar para a nossa salvação, a ida para lá. Aí eu te faço uma pergunta. Você é salvo? Sim ou não? Tem gente que fala, não, eu estou lutando pela minha salvação. Não, eu sou salvo. Tudo que eu faço aqui é porque eu sou salvo.
Não é para ser. Porque se eu faço para ser, então eu vou começar a fazer para merecer. Tá entendendo? E eu não mereço. Os meus pecados dizem que eu não mereço salvação. O que diz que me leva à salvação é o arrependimento. E eu me arrependo de tanta coisa todos os dias, principalmente as que o Espírito Santo me lembra, que chega a doer. Isso me regenera diante dele. Me faz crescer diante dele e acreditar que, sendo assim, eu estou apto como aquele ladrão de estar com ele ainda hoje no paraíso. É isso que ele estava dizendo. Tá dando para entender, irmãos? Tá mesmo? Você está crescendo na fé com a gente? Então permaneça com a gente. Porque eu vou ler aqui agora, infelizmente chegamos ao finalzinho, a conclusão. Pois é, o estudo foi bom, maravilhoso, passou rápido aí, 45 minutos, já estamos aqui. A conclusão. O céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com o novo nascimento. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que intentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessário toda vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra e a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1,6. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para frente, pois a Canaã celestial é logo ali. Aleluia! Poxa, que bom! Aí vem a revisão aqui do conteúdo, que é bom você fazer com o seu professor aí, com o pessoal da sua casa, que é sempre interessante. E estaremos juntos já a partir de segunda-feira, já com um novo estudo, com a nova revista já aqui de adulto, na terça-feira de jovens e na quarta de adolescente. Se trocar um dia ou outro, mas você fica atento que nós vamos subir aqui, a princípio, 3 vídeos inteiros de aulas por semana. Ainda que a gente intercale por conta do trabalho, faça um num dia ou no outro, mas haverá aqui, eu vou lutar para poder conseguir manter aí os próximos 13 lições, as 13 semanas, que são os próximos 3 meses, né? Que é muita luta. Você pode assistir, por exemplo, os nossos vídeos foram mudança de estúdios, de lugares, a gente não sabe ainda como é que vai ser daqui para frente, mas vamos fazendo porque Deus é bom. Eu conto com você. Então, se inscreva no nosso canal, mais uma vez, Ministério Fábio Santos, porque a sua inscrição é muito importante. Estamos crescendo a cada dia. Deixe o teu like para que o algoritmo, que é o robozinho do YouTube, entendendo que você deixando o like, ele mostra este mesmo vídeo, entre outros do nosso canal, para outras pessoas. E pessoas já estão sendo alcançadas e sendo abençoadas porque você deixou o like. Você está me ajudando a abençoar pessoas. E aperte o sininho de notificações e deixe ali todas, para que todas as vezes que subirmos um vídeo novo aqui no YouTube, seja no Shorts, seja no conteúdo natural, o YouTube avisa você e você seja abençoado. No mais, que Deus abençoe, uma boa semana com a sua família, em nome de Jesus, e até a próxima.